Vamos agora concluir a nossa palestra complementar a importância dos pais na formação integral dos filhos, o desafio de ser o exemplo. Por fim, como corrigir os comportamentos disfuncionais? Por exemplo, podemos levar os filhos a reconhecerem que têm comportamentos disfuncionais, hábitos, vícios, manias, falta de controle e impulso. Quando a pessoa está envolvida nesses comportamentos disfuncionais, ela não observa que tem. E muitas vezes uma pessoa de fora tem que deixar bem claro que tais comportamentos são disfuncionais, mostrar a reprovação para a criança diante de tais comportamentos. Então, levar os filhos a reconhecer, pelo menos identificar, que tem comportamentos disfuncionais. Levar também a pessoa ou procurar conhecer as causas, por que as crianças têm comportamentos disfuncionais. Muitas vezes nós vemos nisso medo, ódio, tristeza, vergonha, culpa, ciúme, inveja ou qualquer outra emoção que não foi devidamente condicionada, doutrinada, principalmente na segunda infância. E lembrar também que muitas vezes não é só uma questão de emoção não doutrinada. Existe muitas vezes a situação de que gatilhos podem desenvolver ou manifestar ou provocar comportamentos disfuncionais. Lembrar que muitas vezes a criança enfrenta situações de evitação, fuga ou até mesmo enfrentamento. Então, nós temos que levar os nossos filhos a entender. Existem situações que nós devemos evitar. Existem situações onde muitas vezes elas vão se manifestar e uma vez que elas se manifestam, nós temos que aprender a fugir. Mas existem situações onde nós vamos ter que enfrentar, porque não dá para viver só em cima de evitação e fuga o tempo todo. Também os pais devem investir no desenvolvimento da inteligência emocional dos filhos, a fim de levá-los a conhecer e controlar suas emoções e serem mais empáticos com os sentimentos das outras pessoas. Lembrar que existem pessoas que são verdadeiros analfabetos emocionais. Nunca aprenderam a lidar com as suas emoções e, consequentemente, não têm empatia, não conseguem sentir o que as outras pessoas sentem. Então, nós temos que investir, sim, em ensinar a criança a compreender como os outros se sentem, a criança desenvolver a sua inteligência emocional e sair do analfabetismo emocional que domina muitas pessoas no mundo da atualidade. Os pais também devem investir no desenvolvimento de valores morais e espirituais. Nossas crianças precisam aprender o valor das coisas e não o preço das mesmas. Existem coisas que podem não ter um valor material nenhum, ou seja, um preço insignificante, mas podem ter um valor espiritual, um valor simbólico extremamente significativo. Investir também no desenvolvimento da consciência, levando os filhos principalmente a serem mais altruístas, ou seja, não pensarem somente em si mesmos, mas pensar no bem geral das demais pessoas, porque cuidando do bem de todos, também estaremos cuidando do nosso próprio bem. Ensinar os filhos a cultivarem hábitos não violentos. Então, evite dentro da sua casa gritar, ameaçar, bater. A criança deve aprender a escutar e respeitar a opinião dos outros, ou seja, temos que incentivar os nossos filhos a hábitos mais adaptativos, a hábitos mais funcionais. Lembrar que toda criança precisa aprender limites e barreiras claras. Ora, a tendência natural é extrapolar esses limites e os pais não devem tolerar abusos como, por exemplo, violência, desobediência, mentira.
O ideal não é o castigo físico, mas sim o castigo temporal. Se a criança agiu de maneira errada, tire da criança alguma coisa que ela acharia importante para ela. Ora, se uma criança fez uma malcriação, tire dela, por exemplo, o acesso à televisão, um passeio, antes de pensar em querer bater numa criança. A nossa educação moderna condena muito o bater fisicamente na criança, dizendo que bater no adulto é agressão, bater no animal é maltrato, bater numa criança é educação. Não, nós não devemos bater, não. Mas muitas vezes é extremamente importante usar as palavras bíblicas, não tirar a vara da criança, ou seja, a criança precisa sim aprender que existe punição. E isso faz parte do desenvolvimento da personalidade da criança. E tenha sempre em mente algo importante. Tá? A pessoa precisa manter sua fé, confiar seus cuidados ao Senhor, desenvolver a sua fé, de tal maneira que se a pessoa olhar para Jesus, olhar para Deus, olhar para o mundo espiritual, ela estará muito mais apegada a valores transcendentais do que valores materiais. A conclusão do que nós falamos até agora. O lugar mais fácil para os pais perderem seus filhos não é o mundo, mas dentro da sua própria casa. Portanto, os pais devem cuidar dos filhos, dando a eles exemplo, sendo para eles modelo. Os pais não criam filhos para si mesmos, mas criam filhos para a própria vida. E quando chegar o momento deles saírem de casa, o que será que eles estarão levando de dentro de casa para a vida que estarão vivendo? Eles devem levar principalmente exemplos, valores e princípios. Os filhos tendem a copiar e repetir modelos e padrões que aprenderam em casa e como foram tratados pelos pais. Então, os pais e mães só saberão se foram bons pais e mães quando virem o modo como seus filhos e filhas tratarão os próprios filhos e filhas deles. Aí sim vocês saberão se deram, se conseguiram ou não dar aos seus filhos os devidos valores e princípios morais. Para encerrar, não pensem no mundo que seus filhos herdarão. Pensem nos filhos que o mundo herdará de vocês. Perguntem: o mundo está melhor ou pior com a presença dos filhos que vocês estão criando? Não terceirize a criação de seus filhos. Isso é responsabilidade sua. Não é da escola, não é de babá, não é de educador. O educador é o pai, a educadora é a mãe. Gerar filhos é fácil. Isso não exige investimento de muito tempo e esforço. Mas criar pessoas ordeiras e significativas neste mundo é uma tarefa muito trabalhosa, pois exige cuidados, exemplos e principalmente investimento de muita qualidade de tempo. Então, seja exemplo e dê tempo aos seus filhos. É isso o que eles mais querem de vocês. E agora gostaria de fazer a leitura de alguns trechos de um texto escrito por Ellen Maximine Young, intitulado Os Filhos Não Podem Esperar. Children Won't Wait. Essa Ellen Maximine foi uma educadora e ela diz: há um tempo de se esperar pela chegada do bebê, tempo de consultar o médico. Há um tempo de sonhar com o que essa criança poderá ser. Um tempo de orar a Deus pedindo sabedoria para educar esta criança. Um tempo de nos preparar para que possamos nutrir também a sua alma. Mas eis que logo chega o tempo de nascer, pois os filhos não podem esperar. Há um tempo para alimentá-los à noite, tempo de cólicas e remédios.
Há um tempo para a paciência e para o autossacrifício. Tempo de mostrar-lhes que o seu novo mundo é um mundo de amor, de bondade e de confiança. Há um tempo de ponderar sobre o que eles são, não brinquedos, mas pessoas, indivíduos, almas criadas à imagem de Deus. Há um tempo para considerar a nossa participação. Nós fomos escolhidos para nos importarmos com eles, amá-los, apreciá-los, nutri-los e dar contas a Deus por tudo isso. Nós devemos fazer o melhor para eles, porque os filhos não podem esperar. Há um tempo de abraçá-los bem forte e contar-lhes as mais belas histórias que conhecemos. Um tempo de mostrar-lhes Deus na terra, no céu e na flor, para ensinar-lhes a admiração e o respeito. Há um tempo de apontar-lhes o caminho a seguir, de ensinar seus lábios infantis a orar, de ensinar-lhes a amar as palavras e o dia de Deus, porque os filhos não podem esperar. Há um tempo para compartilhar com eles as nossas melhores atitudes, o amor pela vida, o amor a Deus e o amor pela família. Há um tempo para responder às suas perguntas, todas as suas perguntas, porque pode vir um tempo em que eles não queiram mais as nossas respostas. Há um tempo para ensiná-los sobre a beleza do dever, de habituá-los ao estudo da Bíblia, a alegria do respeito ao lar e a paz da oração, porque os filhos não podem esperar. Há um tempo de vê-los sair bravamente rumo à escola, de sentirmos sua falta em nosso caminho, de sabermos que outras mentes têm a sua atenção, mas que estaremos prontas para recebê-los quando voltarem ao lar e ouvir ansiosamente a história do seu dia. Há um tempo de lhes ensinar independência, responsabilidade e autoconfiança, pois cedo, muito cedo, haverá um tempo de deixá-los partir, porque os filhos não podem esperar. Há um tempo de guardarmos como tesouro cada efêmero minuto da sua infância. Somente 18 preciosos anos para inspirá-los e treiná-los. Uma hora de interesse hoje pode salvar anos de melancolia amanhã. A casa pode esperar, os pratos podem esperar, o quarto novo pode esperar, mas os filhos não podem esperar. Haverá um tempo que já não se ouvirão mais portas batendo, nem haverá brinquedos na escada, ou brigas infantis, ou marcas de dedos na parede. Então, olharemos para trás com alegria e não com remorso. Oremos para que haja um tempo de ver nossos filhos se tornarem pessoas justas e honestas, amando a Deus e servindo a todos. Deus, dê-nos a sabedoria para entender que hoje é o nosso dia com os nossos filhos, que não há um momento em suas vidas que não seja importante, que possamos não adiar nem negligenciar essa tarefa, mas pelo teu Espírito que a aceitemos de boa vontade, com alegria e júbilo, e pela tua graça a realizemos, porque o tempo é curto e o nosso tempo é agora. Porque os filhos não podem esperar.